Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Na semana passada nós começamos o estudo da casa mental e do cérebro, interagindo com cada um dos andares, e hoje nós vamos continuar esse assunto. Então eu vou retomar rapidamente. Essa luz aqui pode apagar? Ah, tá bom então. Não, tudo bem. Então, retomando o assunto, para alguém que não esteve aqui, ou mesmo para a gente começar a entender melhor, né? Então, André Luiz, nesse livro No Mundo Maior, e o mentor dele é Calderaro, e eu lembro que a primeira edição desse livro é de 1947, no capítulo 3 ele fala da casa mental, e diz assim: a nossa casa mental tem 3 andares. O primeiro andar, que ele chama de porão da nossa individualidade, diz respeito aos arquivos de tudo que nós vivenciamos no nosso passado. Então, tudo aquilo que já aprendemos a fazer, fazemos automaticamente e instintivamente. Por isso, então, se dizem de funções automatizadas, funções instintivas, né? Mas mesmo sendo instintivas, elas sofreram um aprendizado. Tem a ver com o nosso id, tem a ver com o nosso subconsciente. Então, toda a nossa reserva do passado está aqui sediada no primeiro andar da nossa casa mental. Esse primeiro andar da casa mental interage com a parte mais profunda do nosso cérebro. André Luiz chama de cérebro inicial. Eu li bem esse capítulo para entender que estruturas do cérebro André Luiz estava incluindo nessa primeira parte que ele chama de cérebro inicial. Então ele diz assim, olha, dessa parte do cérebro inicial fazem parte o tronco encefálico, que é essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo a medula espinal aqui? Terminando a medula, ela se continua com o bulbo, depois com a ponte, depois com o mesencéfalo. É toda essa parte aqui que é sobremontada pelo cerebelo. Então fazem parte do cérebro inicial o tronco encefálico, o cerebelo, essa parte básica do cérebro aqui, que está abaixo do córtex cerebral. E por que eu acabei concluindo isso? Porque André Luiz diz assim: o segundo bloco corresponde ao córtex motor e o terceiro bloco ao córtex do lobo frontal. Então, no segundo bloco e no terceiro, ele coloca o córtex. Então, no primeiro bloco, por conclusão, tudo que está abaixo do córtex cerebral faz parte do cérebro inicial. É o que a gente chama de estruturas subcorticais, né? Então, abaixo do córtex cerebral. Bom, continuando o que nós vimos na aula passada, o segundo andar da nossa casa mental diz respeito ao presente, ao aqui e ao agora. Então nós estamos aqui, eu estou estudando com vocês esse tema, vocês estão ouvindo, depois vão fazer anotações, vão perguntar. Tudo isso que a gente está vivendo neste momento, nós estamos trabalhando com o segundo andar da nossa casa mental. Aí nós despendemos esforço e vontade. Eu já disse para vocês a semana passada, nós, para chegarmos até aqui, fizemos um esforço. A gente correu lá para tomar um lanche, correu para pegar o carro, a condução, chegar aqui, tal. Então, esse esforço e vontade que nós despendemos num determinado momento corresponde ao trabalho do segundo andar da casa mental. É o presente, diz respeito ao ego e ao consciente. Esse segundo andar da casa mental trabalha com o que André Luiz chama de córtex motor. Então, nesse córtex motor, ele fala esforço e vontade, aquisições intelectuais, postura moral. Tudo que nós estamos aprendendo, vivenciando, experimentando, faz parte, então, desse processo de aquisições intelectuais. E postura moral, quando a gente vai estudar mais profundamente isso, a gente vai ver que tudo que depende de moral no sentido evangélico está relacionado com o exercício do livre-arbítrio. Toda vez que eu escolho ser a favor ou contra o aborto, ser a favor ou contra a eutanásia, ser a favor ou contra a maledicência, eu estou caracterizando um aspecto moral do meu comportamento.
Então, moral, no sentido evangélico, tem a ver com escolha, com o exercício do livre-arbítrio. E isso a gente faz no presente. Então, eu vou escolher agora, eu vou lá para o Carbachuto, eu não vou preparar aula ou não vou, tudo isso faz parte das nossas escolhas. Então, também estamos trabalhando com o segundo andar da casa mental e com o córtex motor. André Luiz fala em córtex motor, mas eu costumo dizer assim, André Luiz falou da foz do processo, porque toda a parte motora, ela depende de uma parte sensorial que estimula o cérebro. Com o cérebro, o espírito faz o processamento da informação e emite uma resposta motora, que se faz através da contração de um músculo ou de uma secreção glandular. Então, o Luiz, quando fala na parte motora, ele está falando da parte final. Mas eu lembro a vocês que não existe parte motora por si mesma, sozinha. Ela faz parte de uma circuitaria sensorial, de processamento da informação e de resposta motora, né? Então, esse é o arquivo do presente. Bom, o terceiro andar da nossa casa mental, André Luiz coloca aí as nossas metas ideais a atingirmos. Por exemplo, quando na casa espírita, o orador aqui muitas vezes nos incentiva a reforma íntima, a nos tornarmos amanhã uma pessoa melhor do que somos hoje, ele está nos impulsionando a quê? A subirmos os andares, a escada que nos leva ao terceiro andar, estabelecermos metas e ideais na nossa vida. Então, o que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje, aprendendo, estudando junto um tema, nós estamos trabalhando com essa projeção de metas e ideais que nós queremos vencer, que é de nos tornarmos espíritos cada vez mais evoluídos. E dentro da doutrina espírita, nós sabemos que uma característica do espírita é estudar, né? O espírita tem que estudar a vida toda, é quase um karma, no bom sentido, né? Então nós temos que estudar. Bem, esse terceiro andar da casa mental, então, tem a ver com o superego, tem a ver com as aquisições do futuro, e André Luiz coloca o lobo frontal, mais particularmente, como eu mostrei na semana passada, o córtex da chamada área pré-frontal. Quando eu li essa expressão a primeira vez, eu falei, o que é pré-frontal? Frontal já é alguma coisa relacionada à testa. O que vai ser então a aba do boné, né? Que é uma coisa pré-frontal. Mas os neurocientistas chamam de área pré-frontal a porção mais anterior dos lobos frontais. Então tem o lobo frontal, que ele vai meio daqui até aqui na testa. Essa porção mais anterior é chamada de área pré-frontal. Porque no lobo frontal, atrás da área pré-frontal, tem área motora. Então, o lobo frontal, quando se fala em lobo frontal, você está falando em área motora e a parte mais da frente, que é a área pré-frontal. Enquanto a área motora tem a ver com o presente, a área pré-frontal tem a ver com o futuro. Porque todas as chamadas funções psíquicas superiores, associação de ideias, planejamento de ações futuras, crítica de situações, tudo isso é trabalho da nossa casa mental do terceiro andar e interage com o córtex da chamada área pré-frontal. Transcendência, ideais e metas a serem atingidas. Bom, quando a gente fala nisso, eu quero lembrar para vocês uma coisa importante que não está no mundo maior, mas é também de André Luiz e está em Evolução em Dois Mundos, capítulo 13. Porque ele diz assim, olha, a ligação do espírito é com o cérebro inicial. Então a gente fica pensando assim, fala, meu Deus, mas espírito, consciência, são coisas tão sofisticadas, né? Vai se ligar, se tem essas três partes para se ligar, por que não se liga lá no lobo frontal, né? Vai se ligar no cérebro inicial. E evolutivamente isso tem uma resposta, tem uma razão. Porque o ser, quando está evoluindo, ele tem um cérebrinho bem pequeno. Qual é a parte mais desenvolvida dele? É a primeira, a segunda ou terceira? É a primeira. Então a mentezinha dele, que é deste tamanho, já vai se ligar no que pode, que é aquele cérebrozinho inicial. Aí depois tem autores, como é o caso de Penfield, num livro muito interessante que é lá da editora USP, chama-se O Mistério da Mente. Ele diz assim, para que
o conteúdo da mente, da consciência, do psiquismo, que entra pelo cérebro inicial, ele se transforma em comportamento do terceiro andar da casa mental, por exemplo, ideação futura, planejamento de ações futuras, coisas assim, ele tem que ter ligações, circuitaria lá de baixo que vão lá para cima. Mas a ligação primeira dele é com o cérebro inicial. Isso é uma coisa interessantíssima. Em outros locais ele fala da fossa romboidal. A fossa romboidal é o assoalho do quarto ventrículo, que é aquela parte do tronco encefálico que fica embaixo do cerebelo. Ou seja, está tudo por ali, é cérebro inicial. Seja mais para trás, mais para frente, a pineal, por exemplo. A pineal, que desde a época de Descartes ele já considerava como a sede da alma, né? André Luiz, em Missionários da Luz, tem um capítulo sobre pineal, epífise pineal, dizendo isso, que é a glândula da vida mental. Então a pineal também faz parte do cérebro inicial. Apesar de ser uma estrutura sofisticadíssima, ela está ali porque a ligação do espírito, da consciência, da mente, vai se fazer nessa região, né? Então, André Luiz, ele diz assim, Evolução em Dois Mundos, olha, ele diz assim, o centro coronário, vocês se lembram daqueles centros de força? Em Evolução em Dois Mundos ele fala, e também entre a Terra e o Céu ele fala nos centros de força. O centro coronário é o mais sofisticado, o primeiro que se liga à espiritualidade superior. Então ele diz, o centro coronário possui no tálamo. Tálamo é essa porção que eu marquei em rodinha aqui, olha, faz parte do cérebro inicial. O centro coronário possui no tálamo vasto sistema de governança do espírito. Aí verte o pensamento um fluido mental, por secreção sutil não do cérebro, mas da mente. Então todo esse trabalho de articulação do pensamento, depois de elaboração do pensamento, de toda essa coisa das chamadas funções psíquicas superiores, todo esse conteúdo que é da mente, ele entra pelo cérebro, estimulando o cérebro pelo cérebro inicial, e depois as expansões, as circuitarias que se formam, interrelacionando os três níveis do cérebro, é que vão resultar nas ações mais ou menos sofisticadas. Mas a entrada é por aí, né? Olha que coisa interessante que ele diz. Wilder Penfield, esse autor que eu citei, autor do livro Mistério da Mente, esse neurocientista, ele estudou muito os soldados que tiveram lesões no cérebro na Segunda Guerra Mundial. Então, nesse Mistério da Mente, que é um livro até pequeno, editado pela USP, pela editora da USP, ele fala muita coisa interessante, eu sempre cito, porque tem muita coisa que bate com o que André Luiz diz. Então ele diz assim, olha no capítulo 5, o indispensável substrato da consciência localiza-se fora do córtex cerebral, provavelmente no diencéfalo. Diencéfalo é toda essa região aqui dos tálamos, o tronco cerebral alto, porta de entrada e saída da mente. Não é o que André Luiz acabou de dizer na Evolução em Dois Mundos? Que o espírito se liga ao cérebro inicial? Então eu fico imaginando, eu quando leio uma coisa dessa eu fico pensando, né? Eu como sou veterinária posso usar esse termo, eu fico ruminando a informação e falando, mas de onde que esse pessoal tirou essa informação? De onde que o Penfield, né, que é um neurocientista, tira essa informação, se não é por inspiração espiritual, não é? É claro que ele tem o esforço dele em estudar o cérebro, nisso, aquilo, mas isso é uma coisa, essa informação extrapola o meio acadêmico, todo o terreno que pode ser pesquisado pelo meio acadêmico, né? Então, isso é uma coisa extraordinária, eu fico fascinada quando vejo essas coisas. Também o Paul MacLean, que é um autor que eu já citei para vocês, autor desse livro Cérebro, Trino e Evolução, ele diz assim, olha, a formação reptiliana, que corresponde ao que André Luiz chama de cérebro inicial, tem mente própria. Repito a minha ruminação, de onde a criatura tirou essa informação? Né? Então eu acho que um conhecimento, quando está lá no plano espiritual, e é hora dele vazar para o plano físico,
para nós aqui, pobres mortais, ele vem por inspiração por várias cabeças. No programa Portal de Luz, foi um filósofo falar, o Marino, e ele descreveu esse... O Raul Marino. Ele falou exatamente... O professor Raul Marino, lá da USP. Ele é autor do livro A Religião do Cérebro. Bom, então vamos para frente. Eu quero fazer um parênteses aqui para falar da questão do anencéfalo. Então, olha, o anencéfalo, ele tem pelo menos preservadas as porções mais profundas do encéfalo, ou seja, o que o Penfield chama de tronco cerebral alto, ou seja, o que André Luiz chama de cérebro inicial, né? Então, essa região aqui, olha, essa região toda aqui acima da medula até o córtex cerebral, ele tem pelo menos isso. Cada caso é um caso e varia muito às vezes o que os chamados anencéfalos têm é falta de segmentos do córtex cerebral. Alguns têm um pouquinho de córtex, outros têm menos, outros têm mais. A doutora Marlene mesmo dizia que cada caso é um caso, né? Então, mas eles têm pelo menos preservado o cérebro inicial. Isso significa o quê? Quando eu pergunto aí nos slides seguintes, se esse feto que está se desenvolvendo, chamado erroneamente de anencéfalo, porque ele não é anencéfalo, né? Ele tem encéfalo, só que tem malformação. Mas não é que ele não tem nada, porque anencéfalo quer dizer sem encéfalo, a cabeça vazia. E não é. Então, quando a gente pergunta, será que essa criança é ligada a algum espírito? Né? A gente vai ver isso já no slide, mas vocês podem pensar já no assunto. Então o Penfield diz assim, olha, ligações do tronco cerebral alto, ou seja, do cérebro inicial, com o neocórtex pré-frontal ou área pré-frontal e temporal, que eu falei para vocês, é a encruzilhada POT aqui em cima, são necessárias para se exteriorizar os conteúdos da mente. Então, por exemplo, quando se pergunta por que uma criança que sobrevive, chamada de anencéfalo, sobrevive alguns dias, alguns meses, por exemplo, aquela menininha lá de Patrocínio Paulista, ela viveu mais de 2 anos, ela já balbuciava alguma coisinha, mas para ela exteriorizar o conteúdo da mente dela, ela precisaria ter as ligações com o neocórtex da área pré-frontal e da encruzilhada POT em ordem, e ela não tinha, por isso que ela não conseguia falar, não conseguia se expressar, né? Mas não é por isso que a pessoa não tem consciência, não tem isso, não tem aquilo, porque os defensores do aborto do anencéfalo falam que os coitados não têm nada, né? Que é uma criança que não vai sobreviver. Eu estive com a doutora Marlene lá no Supremo Tribunal Federal, mostrando para aquele bando de urubus lá, os ministros, como é que era o cérebro do anencéfalo, que eu estou falando para vocês agora. Ninguém escutou nada, ninguém entendeu nada, porque votaram a favor do aborto do anencéfalo. Eu ainda tive a ousadia de escrever um artigo para o jornal da USP com o título assim, Ministro Marco Aurélio Melo, meu pior aluno. Falando que eu falei para ele durante 15 minutos, expliquei tudo para ele e ele não entendeu, porque ele votou a favor do anencéfalo. Mas aí eles falaram, Arvelha, nós não podemos publicar assim. Aí eu deixei, mudaram o título, mas publiquei. Que eu fui lá, falei para os ministros e não adiantou nada. Aliás, na saída, depois que eu falei, a doutora Marlene falou, a Délis Ortiz, que é aquela jornalista que ela sempre cobre os eventos lá, ela veio assim atrás de nós duas, pôs a mão no nosso ombro e falou, parabéns pelo trabalho de vocês. Mas sinto dizer bem baixinho que não vai adiantar nada. A cabeça deles já é cristalizada, aqui não entra mais nada. Olha, se vocês contarem isso lá fora, não falo o nome dela. Que eu não ia falar, saiu sem querer. Bom, então esse é o caso do anencéfalo, né? Então, eu ia perguntar para vocês, o feto anencéfalo tem espírito? No livro dos Espíritos, questão 356b, Kardec pergunta, toda criança que sobrevive tem necessariamente um espírito encarnado? Olha que os espíritos respondem, que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. E a doutora Marlene, na Folha Espírita de número 368, o pessoal deve ter no arquivo aí, né, senhor Domingo? Então ela diz assim, olha, os corpos para os quais poderíamos afirmar que nenhum espírito estaria destinado, corpos de fetos, né?
de recém-nascidos. Seriam dos fetos teratológicos monstruosos, que não têm nenhuma aparência humana nem órgãos em funcionamento. Porque o bebezinho anencéfalo, o feto anencéfalo ainda dentro do ventre materno, ele tem batimento cardíaco e outras funções viscerais. O que significa que o cérebro inicial está funcionando. Né? Senão não precisava fazer o aborto. Hein? A grande contradição é que senão nem precisava fazer o aborto, porque ele não teria vida. Se ele não pois é, claro. Ele não é anencéfalo. Exato, ele não é anencéfalo, isso mesmo. A doutora Marlene, então, nessa ocasião, ela propôs a feitura desse livro pela AME Brasil, né, A Vida do Anencéfalo. Cada um de nós escreveu um capítulo. Eu escrevi um capítulo falando do cérebro, como eu contei para vocês aqui, né? Então, em defesa do anencéfalo. E um dos momentos gloriosos da minha vida foi acompanhar a doutora Marlene no Supremo Tribunal Federal. Essa moça que está no meio é a Cacilda, mãe daquela menininha, Marcela, lá de Patrocínio Paulista. Ela já tinha desencarnado a menininha, ela foi lá prestar um depoimento. Eu gostaria que vocês vissem a nossa fisionomia pálida, esquálida, pela vampirização que nós sofremos lá. Porque a gente ouviu tanta bobagem lá, mas tanta bobagem. Porque tinha eu, a doutora Marlene, tinha um padre e acho que uns 2 acompanhando ele, e uns 4 ou 5 evangélicos que éramos contra o aborto, o resto tudo era a favor. E aí o pessoal falava e eu olhava para a doutora Marlene, ela fazia assim para mim, reza, né, sinal assim, eu vou rezar, porque não tinha outra coisa para fazer, né? A gente saiu de lá branquinha, vampirizada, de tanta bobagem que a gente ouviu lá a respeito dos anencéfalos. Foi em setembro de 2008. Bom, vamos continuar aqui a nossa matéria. No Mundo Maior, André Luiz, nesse capítulo 3, tem 2 coisas que eu observei bem quando eu reli esse capítulo. Primeiro é a valorização do processo evolutivo. Então, quando eles estão estudando Calderaro e André Luiz mesmo diz assim: depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o encontro com a vida. Aqui aprendemos que o organismo perispirítico, que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica, é fruto igualmente do processo evolutivo. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos. Eu achei tão bonito isso. Olha, somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, né? Que coisa, a gente tem uma vida milenar, ainda está nesse estágio aí, está aprendendo, né? Bom, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio em milênio. Não há favoritismo no templo universal do eterno. E ainda nesse capítulo, André Luiz continua, Calderaro continua, a crisálida da consciência. Vocês lembram que crisálida é aquela fase do ciclo da borboleta que ela está dentro do casulo, né? A crisálida da consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. Olha que coisa impressionante, né? As árvores, as plantas estão conquistando memória. Outra coisa que ele diz: a fêmea do tigre lambendo os filhinhos recém-natos aprende rudimentos de amor. Aliás, esse aprendizado de rudimentos de amor já começa no complexo reptiliano, né? Porque quando a fêmea do jacaré faz o ninho e protege os filhos, põe os filhos na boca para levar no meio líquido, ela já está cuidando deles. E nesse cuidar cria-se uma ligação afetiva, né? Então começa muito antes. O símio, ou seja, o macaco guinchando, organiza a faculdade da palavra. Desde a ameba na água tépida do lar até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente. Outro dia eu fiz uma palestra lá no Batuíra, e chegou na parte de perguntas, uma senhora me perguntou, ela disse: mas esses animais assim, gato, cachorro, um dia vão chegar a ser homens? Assim, eu falei: meu Deus, mas não chega a gente ser um dos elementos de a criação de Deus, nosso Pai? Isso não basta para nós. A gente precisa ser o excelso, né? Só nós. O resto é o resto. Meu Deus, vamos parar com isso, né?
A natureza toda é uma coisa maravilhosa, criada pelo Pai. Tudo é criação do Pai. Tudo está em evolução. Nós também estamos em evolução, nós não somos o produto final. Já pensou para chegar em angelitude, vibrar em raios ultra super curtos, como a Cipriana? Quanto que isso vai custar para nós ainda, né? E a gente já está se arvorando e não querer que os bichinhos cheguem a ser seres humanos. Mas quem somos nós, né? O Pai que dirige tudo e Jesus, que é o governador do planeta, é que faz as coisas todas por aí. Bom, André Luiz em Evolução em Dois Mundos, capítulo 9, ele diz assim, olha, os hemisférios cerebrais nos répteis, olha como o estágio reptiliano foi importante no processo evolutivo, avançam aprimorando-se na forma espiritual o centro coronário do psicossoma futuro, a refletir-se na glândula pineal. Então, no complexo reptiliano, no estágio reptiliano, na parte espiritual, o perispírito já está se organizando e a pineal também já está se organizando para cumprir a tarefa dela, que ela vai cumprir depois. Olha que beleza que é isso, né? Depois, é aí que a epífise ou pineal começa a consolidar-se por fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos, nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento. Ou seja, esse processo evolutivo, esse estágio evolutivo em que nós nos encontramos agora, ele vem de muito longe, né? Ele vem de muito longe. Nós estamos ainda nesse processo. Mas André Luiz traz uma contribuição extraordinária, né? Outra coisa que, ao reler esse capítulo, eu prestei atenção, é que André Luiz e Calderaro valorizam o papel do cérebro como órgão de expressão da mente. Então vamos lá, ele diz assim ainda no capítulo 3, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana, ou seja, ele volta a valorizar o processo evolutivo no qual todos nós estamos inseridos. Calderaro propõe a André Luiz estudo detalhado do cérebro de um encarnado e de um desencarnado em posição desarmônica. Entenda-se, depois que eu li todo o coisa, eu entendi. Dois indivíduos, o encarnado, que é o Pedro, e o Camilo, que está desencarnado, estão no processo obsessivo, não é? Os dois. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá. No Mundo Maior, capítulos 3, 4 e 5. Caso de Pedro e Camilo. A doutora Marlene Nobre, nesse livro, A Obsessão e Suas Máscaras, ela faz uma classificação do processo obsessivo segundo mecanismos de manifestação, né? Então ela classifica o caso de Pedro e Camilo como vampirismo com repercussões orgânicas. Então vamos ver como é o caso desses dois aí. Pedro e Camilo. Pedro e Camilo conviviam numa empresa e o Pedro era subordinado de Camilo. E ele achava que tinha direito a muito mais dinheiro do que ele recebia. E ele tem uma discussão violenta com o Camilo. No fim, ele mata o Camilo, pega um pouco do dinheiro que ele achava que tinha direito, e aí ele faz tudo direitinho. Lá no dia seguinte, ele mesmo abre a loja lá e simula que alguém houve um assalto à noite, e todo mundo acredita nele, porque ele é uma boa pessoa, é trabalhador, é responsável, tem uma família, é um pai amoroso, é um marido prestimoso, né? Mas tem esse pecadinho aí que ninguém fica sabendo por enquanto. Então o que acontece? O Camilo, quando se vê desencarnado, ele fica possuído de ódio e de ira. E ele fica, como diz a expressão espírita, jungido, né, espiritualmente ao Pedro, e eles ficam amalgamados, interpenetrados de fluidos deletérios. Esse processinho obsessivo aí já dura 20 anos, quando André Luiz e Calderaro vão estudar esse caso, né? Bom, então, como é que eles encontram a situação? Visceralmente jungidos, fluxo contínuo de vibrações comuns. Fios tenuíssimos mutuamente os entrelaçavam desde o tórax até a cabeça. Pensamentos de um no cérebro do outro, espiritualmente identificados.
Pedro, desorganização da função motora. A função motora está em que nível do cérebro? Primeiro, segundo ou terceiro? Segundo, muito bem. Desorganização da função motora, das funções viscerais e do sistema endócrino. Ou seja, a parte mental dele, o remorso, a culpa, porque a própria consciência que acusa a gente, né? À medida que o processo foi evoluindo, ele foi sentindo remorso, culpa, e ele foi desorganizando através da via mental toda a organização física dele. A parte motora, as funções viscerais e todo o sistema endócrino. Bom, ainda nesse caso, a mente criminosa de Pedro por culpa, assediada pela presença invariável da vítima, Camilo, que desejava vingança, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, segundo andar, aquela parte toda que é córtex menos o lobo frontal, né? Porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, ou seja, ao terceiro andar da casa mental, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestações da consciência divina. André Luiz fala, em outras oportunidades também, que quando o indivíduo fica retido na culpa, no remorso, na mágoa, no ódio, o que acontece? Ele fica retido, ou no segundo andar, ou no andar lá embaixo, né? No porão no chamado porão da nossa individualidade. Seu único oásis era o trabalho. Só sentia calma agindo e trabalhando, mesmo desordenadamente. Era para ele um mecanismo de culpa. Nesse capítulo 3, Calderaro explica que nós não podemos ficar estagnados em um só andar, mesmo que seja o terceiro. Então essas pessoas que ficam no alto da montanha lá, em posição de lótus, só pensando na vida, isso também não está correto. Nós temos que viver a nossa vida, transitar pelo andar de baixo, ter as nossas lembranças, que vão nos impulsionar melhores decisões no presente, e também nos momentos de reflexão, de ruminação, como eu estou dizendo, né? De prece, de estudo, que nós temos vivência no terceiro andar. Então não podemos ficar estagnados só no andar, mesmo que seja do trabalho, porque tem gente que usa o trabalho como fuga. Às vezes o chamado workaholic, ele só está fugindo dele mesmo ou de outras preocupações, então trabalha, não é capaz de ter uma vivência com a família, de buscar o filho na escola, de ir no cinema com a esposa, de recitar uma poesia, de cantar uma música, né? Nós temos que vivenciar, para a nossa própria saúde mental, os 3 andares da nossa casa mental. Então o Pedro está nessa situação. Observando os centros corticais, ou seja, os centros do córtex cerebral de Pedro, André Luiz reparou que a matéria cerebral ameaçava amolecimento. É uma afecção, é uma doença do córtex cerebral, do sistema nervoso, esse amolecimento. Quer dizer, é um processo degenerativo do próprio cérebro, né? Então, através disso, ele está fazendo no próprio corpo físico uma doença do cérebro e do corpo. O cérebro, diz Calderaro, é aparelho dos mais complexos, em que o eu reflete a vida. Opa, peraí, deixa eu voltar para trás aqui. Em que o eu reflete a vida. Nossa, apertei tudo muito depressa aqui. Através dele, sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. É claro que tem coisas que estão acontecendo, alguns percebem, outros não percebem, depende da evolução de cada um. Cada indivíduo revela o consoante o progresso realizado. O encéfalo de um santo emite ondas que distinguem das de um cientista. Aí no próprio texto fala, o indivíduo primitivo também tem ondas de caráter diferente do indivíduo civilizado, né? Nem os símios, os macacos ou os antropóides, que são os macacos mais parecidos com o ser humano, os macacos sem cauda,
a caminho do gênero humano, apresentam cérebros iguais entre si. Nem os macacos, nem os animais têm cérebro igual entre si, porque cada cérebro reflete o progresso realizado pelo espírito, né? Agora, essa daqui é demais, olha. Essa eu estou ruminando até hoje, isso aqui. E a AME tem que fazer estudo sobre isso, olha. Há neurônios que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. A ciência acadêmica não sabe disso ainda. Que existem neurônios que captam os estímulos do meio ambiente, os estímulos exteriores ou do nosso corpo físico. E existem neurônios que recolhem as impressões da consciência. Que neurônio será esse? Eu fico pensando, será que eles estão no tálamo? Será que estão no córtex cerebral? Olha, ainda vai demorar muitos anos para que a ciência acadêmica descubra esses neurônios. E esse No Mundo Maior, a primeira edição é de 1947, já faz tempo, né? Agora eu encontrei um autor na ciência, vou trazer para vocês aqui, olha. Esse autor aqui, que é o Karl Pribram, ele tem uma teoria quântico-holográfica holonômica. E ele diz assim, como é que se faz a relação da mente com as células? Então ele tem uma teoria, ele diz assim, processa-se um evento quântico-holográfico no processamento da informação no córtex cerebral. Depois, funcionamento das redes neurais holográficas, correspondendo a uma equação de onda neural, similar à equação de onda de Schrödinger. Não me pergunte para explicar nada disso, porque não só eu não entendi, como eu tenho a menor pretensão. Vocês chamem aqui o André Luiz Ramos, os físicos quânticos, né, seu Leandro? Para ver se eles dão conta disso aí. Mas olha que interessante o que ele diz aqui. São neurônios, então ele fala que são neurônios do córtex cerebral, que funcionam no modo ondulatório, responsáveis pelas conexões orientais das camadas do tecido neural. Olha, neurônios que funcionam no modo ondulatório. Porque os neurônios, de modo geral, como é que um neurônio passa informação para outro neurônio? Através de uma piscininha chamada sinapse. E o estímulo é químico, é neuroquímico. Ele está dizendo que esses neurônios que fazem a ligação da mente com as células do corpo físico trabalham no modo ondulatório, ou seja, em ondas, e não passa informação através de sinapse. É um outro tipo. Então, talvez o Pribram esteja ciscando perto do que André Luiz falou em 1947, né? Mas a gente vai acompanhar isso aí para ver onde vai desembocar isso. Bom, então no caso de Pedro e Camilo, André Luiz, ele vê aquele caso horroroso lá, porque eles estão interpenetrados e circundados por fluidos deletérios, né? Então ele diz assim para o Calderaro, por que não socorrê-los com palavras de esclarecimento? E Calderaro diz, falaríamos em vão, André, pois ainda não sabemos amá-los como filhos ou irmãos. Porque no processo de desobsessão, nas sessões de desobsessão, os mentores sempre dizem, não adianta ficar fazendo discurso no ouvido do obsediado ou do obsessor, o que vale são vibrações de amor, que nós não temos ainda. Então, imagina, nem Calderaro, nem André Luiz dão conta disso, de vibrar amor como eles precisavam. Então eles chamam Cipriana, eles recorrem a Cipriana, né? Então Cipriana, ela vem e ela se materializa no plano de André Luiz e Calderaro, porque ela já é portadora do divino amor fraternal, ou seja, ela já consegue vibrar em raios ultra super curtos. Não sei se eu falei a vez passada para vocês, né? A angelitude vibra o seu pensamento e sentimentos em raios ultra super curtos, a mente humana em ondas curtas, médias e longas, e os animais em ondas fragmentárias. Os espíritos que já estão no plano da angelitude vibram em raios ultra super curtos. Então ela vem, ela estende as mãos sobre eles com seu amoroso magnetismo, modificando-lhes o campo vibratório. Quando ela faz, ela estende as mãos sobre eles, aquela carapaça de fluidos deletérios, ela trinca toda.
Eu estou imaginando assim, né? Que trinca toda, como essa britadeira de asfalto. Então, ela tem acesso à mente deles, ao coração deles. Eles, inclusive, conseguem enxergá-la. E eles, na sua fé católica, eles pensam que é a Virgem Maria. Eles se ajoelham e pensam que é Maria, que é a Virgem Maria, né? Vale a pena reler esse capítulo. Então, André Luiz diz assim: perante a sua personalidade transfigurada, quase me prostrei. Tal a comoção daquele momento inesquecível. Vocês imaginem que cena maravilhosa, né? Ela devia ter vindo assim, se materializado, soltando luz pelo tórax, por todo, pelas mãos, né? Uma coisa maravilhosa. E ela consegue, então, fazer a remissão do processo obsessivo através da emissão desse divino amor fraternal, né? Bom, então, eu estou terminando, estou lembrando para vocês o seguinte, olha, a remissão dos processos obsessivos, da retenção dos indivíduos lá no primeiro andar, sempre se faz buscando o plano maior. Essa é a figura de Nabucodonosor, rei babilônico, essa é uma pintura de William Blake. Então, no texto bíblico de Daniel, está escrito assim, olha, capítulo 4, versículo 30. Foi expulso entre os homens, passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Olha a figura que foi representada. Porque a crítica dessa obra diz assim: o autor tentou manifestar a escravidão dos sentidos a essa figura animalesca, né? Porque no processo obsessivo, muitas vezes, quantos espíritos aparecem com figuras animalizadas, né? Porque eles mesmos fazem uma crítica de que são tão perversos que só podem ser comparados a animais. E eles transformam o seu perispírito em figuras com características animais. Zoantropia, né? Zoantropia. Esse caso é um caso de zoantropia. Então, depois, na sequência, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas como é que ele saiu do processo obsessivo? Olha o que diz na sequência, o versículo 34. Ao fim, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento e eu bendisse o Altíssimo. Vocês se lembram do caso de André Luiz, quando eu estava no umbral também depois de 9 anos, quando ele se lembrou de prece que a mãe ensinava, ele conseguiu uma ligação com o plano espiritual maior e os espíritos amigos conseguiram resgatá-lo. O mesmo aconteceu com esse espírito, né? E eu vou mostrar para vocês um outro cara aí que vivia no terceiro andar, olha. Daniel na Cova dos Leões, né? Então, pintura de Rubens, pintor belga do século XV. Então, tem esse quadro significativo assim, conta a história que Daniel foi jogado à Cova dos Leões porque ele irritava o governante, que ele só vivia em prece. Então, esse quadro está mostrando o quê? Daniel diz assim no texto: as feras não o fizeram mal porque reconheceram nele essa ligação com o Criador. Que feras são essas? O que vocês acham? Essas feras aí que estão aos pés de Daniel. São as suas próprias feras da animalidade anterior do primeiro andar, né? Então ele mesmo, através da oração, já tinha serenado as próprias feras, aquilo da chamada animalidade anterior. O indivíduo que rola as escadas do terceiro andar, do segundo andar e se aloja lá embaixo num processo obsessivo grave, como foi esse de Pedro e Camilo, na realidade ele regride, não que regride, não é bem isso, ele reassume características da animalidade anterior. Ao passo que Daniel, que está lá no terceiro andar, vivendo em oração, ele já serenou as suas feras. Então está tudo quietinho lá, porque ele já tem domínio sobre elas, né? É uma imagem muito bonita, eu acredito, né? Então vamos ao fim. Nós já sabemos que temos 3 andares da casa mental, já sabemos que podemos escolher o que nós vamos fazer, se nós vamos ficar lá embaixo, se vamos subir a escada, de vez em quando subir lá para o terceiro andar, trabalhar com esforço e vontade no segundo andar, né? Onde está escrito tudo isso aí para nós? A nossa própria consciência. Onde está escrita a lei de Deus, né?
A lei de Deus diz o item 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós. Está lá na nossa casa mental, está lá no nosso cérebro, né? Nós sabemos de tudo. Olha o pensador de Rodin ruminando lá, né? Ele está pensando em alguma coisa, ele está fazendo uma análise aí, o que ele vai escolher da vida dele. Mas tem uma canção popular que já falou para nós isso também, né? Olha, cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então, é opção nossa, é exercício do nosso livre-arbítrio, nós praticarmos o que estamos aprendendo. Porque outra canção popular diz assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Um dia eu estava com a minha irmã, que é pedagoga, e eu falei, o que será que ele quis dizer com isso, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender? Se você sabe de cor, você já não aprendeu? Ela disse, não. Porque em pedagogia, o significado do aprendizado implica em mudança de comportamento. Se você fala, você sabe recitar tudo de cor, mas não muda o comportamento, você não aprendeu. Então a lição sabemos de cor, não sabemos? Isso daí tudo a gente já viu, leu de novo. Na próxima aula o Luiz Gustavo vai continuar esse assunto ainda. Então só nos resta aprender, né? Ainda bem que Jesus não desiste de nós, nem os nossos amigos espirituais, e nós pedimos a eles que continuem investindo em nós, porque nós, como dizia Paulo, já nos sentimos matriculados na escola do bem, né? Então, boa noite a todos, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui, viu? Pode ficar.